Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais, é mais em tudo. O Trilhando a História continua de Cusco, capital do Império Inca, aqui no Peru. Estamos na Praça São Cristóvão, ou ao lado da Igreja São Cristóvão. A partir desse ponto histórico, iremos partir em uma nova aventura, com destino ao Vale Sagrado dos Incas e Apisac, dois sítios históricos importantes que fazem parte dessa identidade cultural do Império Inca, que resiste ao tempo como patrimônio histórico da humanidade aqui no Peru. Para todos vocês agora, no Trilhando a História. Trilhando a História. Bom, pessoal, nós vamos deixar aqui a Praça de São Cristóvão, a Igreja de São Cristóvão. Iremos pegar a carreteira com destino ao Vale Sagrado, um outro sítio histórico importante aqui em Cusco. Calixto, como turismólogo, vai nos acompanhar. Calixto, você aconselha os brasileiros a virem para cá, para Cusco, no Peru? O que você acha de interessante que nós temos aqui? O Peru é muito rico na sua história, na sua cultura e no turismo. São bem receptivos aqui, tratam bem todos os turistas que vêm aqui. A Cusco, principalmente, que é o umbigo do mundo aqui, da onde se destina todas as rotas do turismo aqui. E é uma dessas rotas que vocês vão conhecer conosco, desses trajetos e roteiros turísticos que nós temos aqui, Vale Sagrado e Apisac. Agora no Trilhando a História com a gente. Vamos lá! Seguindo a carreteira da estrada que leva ao Vale Sagrado e a Apisac, demos uma parada aqui em Ahuana Cancha. Esse lugar tem algo em particular que nos agrada muito. Por quê? Sabemos que no Peru, o principal símbolo quanto animal e espécie é a lhama, inclusive da onde se extrai parte da lã para a produção de vestimentos tradicionais dos Incas. Mas além da lhama, temos outras espécies, e aqui em Ahuana Cancha, coloca-se justamente cada espécie que existe aqui no Peru e, claro, no passado no estado Inca. A lhama ohara, a lhama macaco, o guanambo, alpaca, vicunha, ou seja, dá uma noção exata do que nós temos à disposição em termos de espécies no Peru, aqui em Cusco. Agora vocês vão nos acompanhar e a gente vai ver essas espécies e mostrar tudo isso para vocês. Bom, pessoal, agora a gente está alimentando para vocês visualizarem as alpacas, que é uma das espécies que nós temos aqui em Ahuana Cancha, no caminho que leva a Apisac. Então os turistas podem vir aqui e conhecer um pouco dessas espécies tão formosas, mas também que simboliza não apenas o turismo e também o Peru, mas a própria lã, a extraída dessas. Se promove o tecimento e, claro, a formação de tecidos, que leva os trajes originais e tradicionais do povo peruano e, claro, no passado dos Incas. Bom, vocês, graças a Deus, não observaram, não viram a cena hilária. Uma dessas alpacas acabou cuspindo em mim aqui. Essa alpaca é interessante, diferentemente de outras espécies. A lã dela é extraída e é justamente por ser uma lã branca que é utilizada para
o tingimento para a produção de tecidos e trajes típicos do mundo Inca e aqui do Peru. Então a gente percebe pelo tamanho, pelo formato, pelo tipo também de lã que elas possuem, que é utilizado de acordo com a necessidade dos peruanos para os seus trajes típicos ou para outros tipos de peças também. Mas são muito bonitas, não quando cospem na gente. O que nós temos aqui são as famosas lhamas. E esses tipos de lhamas são muito utilizadas para carregar pesos. Elas chegam a tolerar mais ou menos 30 quilos. Muito ágeis e propícias para subir as montanhas. Por isso, muito mais utilizada como transporte do que como utilização do seu pelo para o tecimento de tecidos. Para vocês entenderem como ocorre o processo de extração da fibra desses animais, como por exemplo a da alpaca, da lhamas e outras, inclusive a gente tem aqui como exposição as cores naturais dessa fibra extraída dessas espécies e desses animais como a alpaca. E inclusive a diferença da textura de uma alpaca filhote e de uma adulta. E aí a gente passa a entender como é o processo, por exemplo, de coloração. A coloração se dá por parte das próprias folhagens, raízes, lascas e cascas de árvores que são extraídas da natureza, que vão dando essa coloração. Mas o mais interessante, e o fio para o tecimento? A roça, ela é uma guia aqui, ela estava me explicando, com toda a habilidade como uma peruana tem, como se dar o processo de extração da fibra e o processo de fiar, para que você possa ter justamente este fio, para depois passar por um processo, né, de coloração e dar essas cores tão vivas que nós temos aqui no Peru. Desse processo, depois de termos aqui o processo de fiagem, ele vem para cá, para a fermentação. E é nessa fermentação que, através das raízes, se extraem então as cores. Por exemplo, aqui nós temos o rojo, o amarelo, o verde ou o azul. E a partir daí, depois vem para o secamento e dá todas essas cores fantásticas, fabulosas, vivas. São muitas cores, muitas, que dão realmente como resultado o artesanato, algo muito típico aqui no Peru. Agora vocês vão ver como é que se dá o processo de tecimento desses fios. Não é coisa fácil, é algo milenar. Bom pessoal, estamos deixando então Ana Cantia, que nos deixa uma grande lição de como preservar a cultura, os traços históricos, tradicionais da cultura peruana. E a gente visualiza aqui esse grande empenho dessas mulheres em tecer esses fios para produzir tecidos tão belos como a cultura do Peru e, claro, a cultura inca. No caminho pela estrada indo a Pisac, paramos em um mirador que dá aqui à vista a todos nós 2 grandes nevados. Dentre um destes, um se chama Pituciray. Abaixo um pouco na imagem, vocês vão visualizar uma grande plantação de maíz, que representa então o que ser esse vale sagrado, a fertilidade que envolve esta região pelos seus rios e pelos seus nevados.
Devemos lembrar que no Peru nós temos mais de 150 tipos de maíz ou de milho e mais de 3.000 tipos de espécies de batata. Essa ligação com a agricultura, com a fertilização do solo, com a religião e os deuses representa no presente o legado do passado da história desse grande povo inca. Bom, pessoal, chegamos então finalmente a Pissac. Nós vamos tentar percorrer boa parte do trajeto, o que normalmente leva 2 horas, mas nós vamos tentar fazer uma parte desse trajeto. Melig não está nos acompanhando, sim. Ele é um guia local. Calixto aqui devidamente preparado, né, Calixto? Mais ou menos. Já sem fôlego, a gente está a uma altitude já acima de 3.000 metros, estamos com os nossos bastões aqui, tipo de cajado para ajudar um pouco no deslocamento. E vocês vão conferir essa aventura e conhecer um pouco mais esse sítio histórico tão famoso e tão importante que é Pissac. Vamos lá então trilhar essa história. Bom, no nosso trajeto fomos agraciados com uma música fantástica de um instrumento típico andino que é a quena. Guido, uma pessoa que revemos agora, estivemos com ele em 2009, mais uma vez estamos aqui. Guido, toca pra gente e pros brasileiros lá para Rondônia um pouco da música andina, por favor. Estamos a mais ou menos 3.400 metros de altitude em relação ao nível do mar. Em Pissac, no seu nome andino, significa pássaro sagrado. Nessa região, forma-se um grande complexo arqueológico e histórico. Temos o Templo do Sol, os terraços, a fortaleza e a cidade dos camponeses. Nessa região no passado, essas grandes jardineiras e terraços, utilizados para a produção de maíz, de milho, de batata, de folha de coca e de outros gêneros alimentícios. No passado, esses terraços eram feitos para proteger essas plantações, já que as mesmas eram feitas nas encostas às montanhas, uma iniciativa para se proteger da erosão promovida justamente pelo período chuvoso que existe aqui entre janeiro e maio no Peru. O que vocês estão observando neste exato momento é o que dá nome a este lugar, Pissac, que em Quechua se chama Pissaca, uma antiga estrutura de camponeses, vivendas e casas que formam um pássaro, que no passado Pissac, um pássaro antigo, conhecido pela história dos Incas e do Peru. E ele fica bem na ponta do precipício dessa montanha, próximo aos terraços, justamente no local de trabalho desses camponeses que viviam nessa formação e edificação Pissac. Chegamos em uma parte muito importante aqui de Pissac, que é o Templo do Sol. Vocês vão ver que em meio a esse complexo arqueológico, dentre tantas edificações, existe uma ao centro, com uma pedra com uma ponta. Este é o Templo do Sol com um relógio solar. Era também uma região de estudos astronômicos, e somente a nobreza vivia nessa parte. Dentre os principais nobres, nós tínhamos o curaca, um tipo de prefeito, líder tribal. O Trilhão da História vai se despedindo e espero, claro, que todos vocês tenham gostado da história de hoje. Mostramos um pouco sobre lugares históricos aqui em Cusco, como o Vale Sagrado, também como aqui Pissac, também uma região importante desse legado tão fabuloso que é do Império Inca. Aguardo todos vocês na semana que vem em mais um Trilhando a História. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui.
Objetivo Mais é mais em tudo. Trilhando a história.